a falta de preparo, inclusive das pessoas que precisariam estar muito preparadas, porque elas são direcionadas para lidar com essa criança. São pessoas que, na verdade, elas foram muitas vezes contratadas para lidar com crianças neurodivergentes, com crianças autistas. Elas já foram contratadas para esse tipo de atividade e muitas vezes elas não conseguem lidar com essas crianças dentro da sala de aula. E aí aquela reportagem mostrando, e foi terrível, né? Porque aquela criança, ela estava tudo bem, de repente a atitude da profissional foi levando ele a se desregular, ao ponto que virou um caos, né? E aí você percebe nitidamente que a profissional, ela começou a levar pelo lado pessoal. Ela começou a achar que o que a criança não estava conseguindo fazer era exatamente por causa dela. E aí a gente cai nos problemas que eu acredito que muitos profissionais da área da educação têm passado por essa situação. A falta de capacitação dos profissionais tem levado eles a não entenderem que muitas atitudes de comportamento das crianças autistas dentro da sala de aula não tem a ver com ele. Não é contra o professor, contra a pessoa do professor. E sim, é uma condição dele que muitas vezes ele não consegue se regular. E aí, as atitudes que o professor leva em seguida, né, que vai levando em seguida, vai piorando a condição. Entende? Eu vou dar um exemplo. Os autistas nível 1 de suporte, nível 1, muitos deles não têm a deficiência intelectual. Aliás, a grande maioria, no seu perfil, não tem deficiência intelectual. Então, eles são pessoas funcionais. Eles aprendem, eles falam, tá? Só que muitos deles têm uma dificuldade, e o Samuel é um deles, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande na comunicação, não, na comunicação, assim, de se expressar. Então, eles são muito sem filtro. Eles pegam e falam aquilo que pensa. Sabe aquelas coisas que pensa na cabeça? Pensou, falou. Pensou, falou. Por quê? Porque eles ainda estão treinando essas habilidades. Se estiver em tratamento, eles vão estar treinando essas habilidades. Se o profissional ele não tiver um conhecimento, que isso, muitas vezes, que a criança fala, não é para agredir o profissional, ele vai achar que está fazendo aquilo para irritar. E aí vai virando problemas comportamentais. Você entende? O que, na verdade, antes era só uma questão dele não ter uma capacidade de comunicação, vira um problema comportamental. Porque a professora vai ficar brigando, vai chamar atenção, enfim. Isso é o nível 1, tá? Agora, vamos colocar as outras crianças que são casos mais graves. O que acontece? Acontece exatamente o que aconteceu com aquela professora, que ela causou a crise e ela não percebeu. É nítido, gente, que ela não percebeu que ela estava gerando uma crise na criança. Ela não percebeu em nenhum momento que ela estava causando a crise da criança. Não é, às vezes, má vontade ou tudo mais. É realmente falta de estudo, capacitação, treinamento, formação, para poder olhar, bater o olho e identificar essa criança. Teria que se investir muito nessa capacitação. E aí a gente fala, é investimento em dinheiro? Não, é na qualidade da capacitação. A gente vê, às vezes, em municípios, eles pagando caro em palestras e pouco valor em capacitação mesmo. Sabe aquela capacitação que vai realmente formar o profissional para lidar com essa criança? Né? Mas investe em palestras, sabe, palestras motivacionais? Tem tanta palestra motivacional, só que, na verdade, falta a técnica. Falta saber fazer o que a ciência ensina a fazer. Exatamente. O que a ciência ensina a fazer? Como a ciência ensina a lidar com essas pessoas? Agora, o que acontece? Muitos profissionais bons, que têm vontade de trabalhar, eles fazem. Por si, Por si. E aí eles custeiam, eles pagam por conta própria. E assim, eu vou falar, tem muito professor bom na rede.
Tem muito professor bom, professores assim, que olha, eu vou falar uma coisa, tira do dinheiro próprio para ir se formar, para ir se capacitar. Só que você entende que se o professor está capacitado, mas se a rede inteira não estiver, coordenador pedagógico, diretores, se essa rede inteira não tiver uma equipe multidisciplinar para te dar um apoio, você concorda que esse professor sozinho não consegue lidar com essa criança? É verdade. Nós precisamos de uma rede para poder lidar com essa criança. Então, esses professores, eles estão capacitados. Muitas vezes, que eu estou dizendo esses que buscam, que vão atrás, que pagam do seu próprio bolso uma especialização realmente séria para poder fazer, para poder aprender, porque ama aquilo que faz. Tem muitos que fazem isso. Sim. Só que eles não têm o apoio, às vezes, da rede inteira. A questão não é só o professor, né, Roberta? É o apoio de Exatamente. todos, né? Até o auxiliar, para poder compreender, porque a gente pensa que é só o professor, mas não é só o professor, é até o auxiliar para compreender as nossas crianças. Exatamente. Auxiliares aqui em Portugal são excluídos dessa aprendizagem. Olha, eu não sabia disso. Tem uma situação, por exemplo, aqui no Brasil que está muito grave. Por exemplo, sabe esses auxiliares? Então, assim, os profissionais de apoio dentro das escolas, tem os cuidadores, né? As pessoas, assim, quando aquela criança ela precisa, até ir assim, ao banheiro, tem essas pessoas. E tem os profissionais de apoio, que seriam os profissionais que deveriam dar o suporte ali dentro da sala, enfim. Esses profissionais têm sido contratados totalmente sem capacitação. Muitos municípios contratam estagiários, contratam pessoas que não têm a mínima formação prévia. E não que fosse proibido contratar, tem que ter um pré-requisito, tem que ser formado em psicologia ou ser pedagogo para poder, não. Mas a partir do momento que você contrata um profissional de apoio, como deveria ser? E eu vou te falar o que a ciência, assim, o que a literatura fala, como deveria funcionar um profissional de apoio dentro de uma escola, como deveria ser. Fala o seguinte, que esse profissional de apoio, ele deveria fazer o elo entre a escola, aquele professor da sala de aula, sabe? O professor da sala de aula, as equipes multidisciplinares que essa criança faz tratamento e a família. Por quê? Porque não tem como se pensar numa criança que está dentro de uma sala de aula que tem necessidades especiais, que é um autista, por exemplo, nível 2, nível 3 de suporte, que tem crise, que se desregula e tudo mais. Como que ele vai aprender se ele não estiver tendo um suporte de profissionais para estar desenvolvendo fala, para estar desenvolvendo coordenação motora e tudo mais, tá? Então, se as profissionais estão trabalhando lá na clínica com essa criança determinadas coisas, e o professor não tem orientação nenhuma do que como fazer com esse aluno dentro da sala de aula, o negócio fica totalmente desconexo. Totalmente desconexo. Então, a orientação que a literatura fala seria assim, esse profissional, e assim, dependendo da literatura, ou dependendo, eles chamam de vários nomes. Cada lei, eu não vou explicar aqui qual é a diferença, mas cada lei, ela chama. Mas seria isso, esse profissional de apoio, ele deveria fazer esse elo. E lá na clínica, ou ter o contato com esse profissional da clínica e trazer para dentro da sala de aula a informação. Olha, essa criança, ela precisa aprender a escrever da seguinte forma. Para orientar esse professor como que o pessoal do multidisciplinar está fazendo. Só que, como essa pessoa ela tem a mínima, ela não tem capacitação nenhuma sobre o assunto, nenhuma, como que ela vai fazer esse tipo de trabalho? Porque a ideia seria essa. Ela fazer esse vínculo, essa ligação, porque ela seria o profissional de apoio de cuidar daquela criança. Então, ela seria a primeira pessoa que seria o suporte dessa criança lá dentro da escola regular. Né? E aí, o AEE, né, o atendimento educacional especializado, ele seria dado num contraturno. A ideia era essa. Seria dado num contraturno para desenvolver as habilidades pedagógicas dessa criança, desenvolver habilidades
que não se faz dentro da sala de aula, porque essa criança ela precisa de um plano individualizado para desenvolver habilidades dela. O AE, ele não substitui a necessidade, por exemplo, de uma fonoaudióloga. Essa criança também precisa se colocar, se ela não conseguir falar. Entende? É muito difícil aprender a escrever, por exemplo, se ela não sabe falar. É verdade. Então, assim, são pré-requisitos que a criança vai precisando adquirir antes de ser, inclusive, alfabetizada. E aí, esse profissional de apoio, ele deveria fazer esse elo entre o professor do AE, entre o professor, entre as clínicas, entre o professor da sala de aula. Então, você vê, a gente vê assim, a gente às vezes fala muito do que o professor da sala de aula, só ele teria que ser capacitado, só que não. É todo um conjunto, né? É tudo um conjunto. E quem fica com as crianças, pastora, em Portugal, ela tem um professor de apoio? Tem o professor de apoio. Esse professor é só dela? Não é só da Sara, né? É dela e de mais outros alunos dentro da sala de aula. E ela faz essa interligação entre, por exemplo, se a Sara estiver fazendo quando na época que a Sara fazia, vamos supor, a terapia com cavalos e tudo mais, ou a própria psicóloga, essa professora de apoio, ela fazia essa intermediação entre família, psicóloga, escola, essa profissional de apoio fazia essa ligação? Sim, sim. Eles faziam, sim. Pelo menos na outra escola que pegou ela desde pequena, eu sei que sim. Nessa escola, que foi a que ela esteve, né, no ano passado, eu não senti muito ali essa ligação, percebe? Porque também ela não teve as terapias dentro da escola, ela só teve a psicóloga, né, a terapia com a psicóloga, mas já não tinha mais outras terapias. Mas eles fazem essa conexão. Agora, o que eu sinto, a dificuldade dentro das escolas é ter a ligação com os pais. Eu acredito que para a escola funcionar bem, ela precisa ter uma conexão com os pais, né? Porque eu vejo a dificuldade dentro das escolas por causa disso. Nós pais, assim, pelo menos eu estou falando de mim e do Cristiano, depois que eu tive o diagnóstico da Sara do autismo, eu passei a estudar mais sobre o autismo, a perceber mais as dificuldades da minha filha, né? As crises, por que ela tinha as crises, o que era estereotipias, eram palavras muito difíceis para mim. E às vezes você vai falar isso com os professores, tem hora que nenhum professor sabe o que é, percebe? Quando você começa a falar com eles, eles ficam já com os olhares bem atentos. Então, assim, eu acredito que falta isso dentro das escolas, sabe? Aprender pelo menos o básico. Claro que tem professores que aprendem o básico. A gente sabe, a gente que é pai e mãe atípica, a gente sabe como que é em casa. Agora imagina na escola, né? Esses professores, inclusive, que eles não conhecem profundamente os nossos filhos, né? O que eles fazem em casa, qual uma forma deles em casa. Eu imagino para a escola como é dificultoso lidar com eles também. Percebe? Por isso que eu acho que tem que ter essa ligação entre professor e pais. Entende? Eu acho que tem que ter uma ligação muito próxima.